E quem é que nunca escutou ou usou a famosa frase "cada mãe sabe o que é melhor para seu filho"? Pois saiba que esta semana, esta frase causou algo muito ruim num bebê e a gente vai falar mais sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mães. Daqui é o seu canal de maternidade, aqui a gente fala tudo sobre maternidade, mesmo as coisas que são um pouco, digamos, desconfortáveis. Aquelas coisinhas que muitas vezes vêm parar aqui no nosso quadro Polêmicas da Maternidade. Lembrando, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam bem-vindos sempre a este canal. E aquela famosa frase, cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, ela deve ser, digamos, na minha singela opinião, abolida. Por quê? Porque essa frase muitas vezes pode fazer com que a gente pareça arrogante, prepotente e que a gente não se importe realmente com o que dizem os pediatras, o que fala o OMS ou o que fala o Ministério da Saúde. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa essa frase. Na minha opinião, deveria ser abolida, mas já que as pessoas querem usar, que elas usassem com parcimônia. O que aconteceu esta semana? Esta semana eu vi um post na internet, né, num grupo aí desses que eu frequento. Pra quem já é inscrito do canal sabe que eu frequento um monte de grupo de mães, né, e por isso eu tô sempre inteirada aí das coisas que estão acontecendo no mundo da maternidade. E lembrando, se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque nesse canal nós fazemos as melhores resenhas sobre a maternidade. Não esquece também de deixar a sua curtida e ativar o sininho das notificações, porque assim o YouTube sempre manda pra você o vídeo assim que eu posto. E o post que eu vi era uma enfermeira falando que uma criança havia chegado com um problema sério no estômago e no intestino, porque a mãe resolveu por conta própria, baseada na frase "cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho", essa mãe resolveu começar a introdução alimentar desta criança com 2 meses de idade. Essa criança ela teve uma distensão no estômago, um problema lá no intestino, que foram coisas bem graves. Eu não sei dizer exatamente o que foi, porque o post estava incompleto, né? A enfermeira estava só querendo realmente chamar a atenção para que as mães tivessem cuidado ao usar esta frase, porque quando a mãe foi questionada por um médico, foi essa frase que ela usou para justificar para o médico a introdução alimentar da filha. Não foi nenhuma questão de que não tinha dinheiro para de repente comprar aí a fórmula, né, que a gente sabe que é muito caro, né? Então às vezes algumas mães optam por fazer coisas que não é indicado aí, né, pelo Ministério, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que muitas vezes a gente sabe que acontece por conta realmente, né, de uma condição financeira. Enfim, são casos que a gente não julga, mesmo a gente sabendo que não pode, que não deve, né? Mas a gente não tem realmente, né? Não dá nem pra gente julgar. Mas não foi nem essa a questão. A questão foi que a mãe simplesmente foi criada assim. Enfim, e ela decidiu fazer isso por conta própria e disse para o médico que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, mesmo a bebê estando realmente com um problema de saúde muito grave. Então, o que a gente precisa conversar sobre isso? Esta frase, ela não pode ser usada assim, porque ela é uma frase equivocada. Na verdade, o que seria interessante, né, ou o que deveria ser colocado nesta frase, trocado, né, nesta frase é: cada mãe, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Porque aí sim, a partir do momento que uma mãe fala, não, toda mãe quer o melhor para o seu filho, a mãe vai começar a ter um entendimento de que o que é melhor para o filho nem sempre é o que é melhor para ela, nem sempre é o que pessoa tal está falando, ou pessoa X está falando, né? Muito pelo contrário, ela vai sempre buscar realmente informações para ela saber realmente o que ela pode fazer pelo filho, o que ela não pode fazer pelo filho, porque é aquilo que eu falo, gente. Essas manias que a gente muitas vezes tem de achar que o filho é nossa propriedade, coisa que não é, a gente precisa entender. A gente está criando um ser, um indivíduo para o mundo, então a gente precisa ter cuidado. Se essa frase ela vai se perpetuando, cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, só a mãe sabe o que é melhor para o seu filho, a mãe acaba achando que o filho é coisificado, que é uma coisa, que é um objeto, e que ela tem a autonomia sobre ele. E vai chegar uma hora que o filho ele vai começar a ter autonomia, ele vai começar a ter suas próprias opiniões, ele vai começar a fazer as suas próprias escolhas. Enfim, se a mãe levar isso para a vida, de achar que ela sempre vai saber o que é melhor para o filho, ela vai acabar entendendo que o filho vai ter sempre que fazer as coisas do jeito que ela quer e do jeito que ela acredita que é melhor. E vai acabar não dando a chance dessa criança virar um adulto independente. Então a gente precisa entender que a intenção muitas vezes é boa, mas por conta dessa, digamos, arrogância, dessa prepotência que muitas vezes nós pais temos de achar que a gente sempre sabe melhor do que os filhos, só porque a gente já teve as experiências, e não que esteja completamente errado, porque realmente não está. Mas isso não pode ser uma máxima, isso não pode ser uma regra, entendeu? Isso tem que valer para algumas coisas, para outras não. O que essa mãe fez foi de uma irresponsabilidade
E o pior é que ela não aprendeu a lição, mesmo com a filha passando mal. Mas isso acontece muito, em muitos casos. Porque pautada nessa ideia de que ela sabe o que é melhor pro filho, muitas vezes ela vai também no Day Não Morreu, que acontece muito. Quem é do canal sabe que eu fiz um vídeo aqui falando sobre as top 5 coisas horríveis no mundo da maternidade. Essa é uma delas, vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês verem. Então isso acontece muito. O Day e Não Morreu é o que a OMS fala, o Ministério da Saúde fala, mas não interessa, eu falo, não tem nada a ver. É aquela pessoa que muitas vezes não vai acreditar no que a ciência prega. E se fosse verdade que a gente sempre sabe o que é melhor pro filho, não existiria médico, né? Não existiria enfermeira, não existiria remédio, não existiria pesquisa. Por quê? Ué, se cada mãe sabe o que é melhor pro filho, não precisa de nada. A mãe vai saber identificador, a mãe vai saber que remédio dá, a mãe vai saber... E não é. E na verdade, então, essa frase ela deveria ser transformada somente naquela de que toda mãe quer o melhor para o seu filho. Porque aí, neste entendimento, a mãe sempre vai buscar entender sobre o que o filho está passando, sobre o que acontece nas fases do filho, o que pode dar para comer, quando pode dar para comer, qual que é o remédio, se está com febre, se pode chá, se não pode suco. Porque se a gente deixa isso simplesmente na nossa imaginação de que a gente que sabe o melhor, a gente não procura saber de nada e a gente acaba fazendo coisas que podem prejudicar o nosso filho e dar muito ruim. Para vocês terem uma ideia, existem muitas causas de óbito de introdução alimentar errada. Eu já falei sobre isso no vídeo lá da introdução alimentar, que também vou deixar aqui embaixo. Já aconteceu, tá? Eu já soube de casos de crianças que morreram por introdução alimentar no tempo errado. E olha que isto não é uma novidade, basta dar um Google que dá pra achar. Então, vamos tomar cuidado com essa ideia de que a gente precisa trabalhar muito isso quando a gente tá grávida ou quando a gente pensa em engravidar, porque a gente realmente precisa entender de que o filho vai ser para o mundo, o filho não vai ser pra gente. Entendeu? A gente, vamos dizer assim, que nós somos mais algo de transição só. A gente tá aqui simplesmente pra gente orientar, pra gente preparar pro mundo. Sempre vai ser o nosso filho, mas não é uma coisa, não é um objeto, tá? A gente não tem posse daquilo, tá? E a partir do momento que a gente não tem posse, a gente também não precisa, a gente não pode ficar com a ideia de que é a gente que sempre sabe o que é o melhor pro filho. Porque não é, tá? Muitas vezes é. Sim, muitas vezes a gente sabe, ó, é melhor que você vá por aqui porque por ali você se machuca, é melhor que você não faça isso porque fazendo isso pode acontecer aquilo. Neste sentido, sim, tudo bem, ok. Mas a gente acreditar muitas vezes que a gente sempre acha que sabe mais do que até a própria pessoa é um erro muito grande, tá? Eu conheço casos clínicos de adolescentes que se sentiam pressionados, que estavam deprimidos, ansiosos, porque queriam sempre fazer a vontade dos pais, porque os pais sempre usavam essa frase de que eles sabiam que era melhor pra ele. Então ele tinha que fazer natação, esgrima, inglês, não sei o que lá, porque os pais sabiam que isto era o melhor pra ele, para o futuro dele, ou seja, nunca nem era nem perguntado. Então, se começa da infância com isso de que eu sei o que é melhor e leva isso pra vida, pode causar traumas, pode fazer com que a pessoa não se desenvolva, pode fazer com que a pessoa realmente não cresça, que a criança realmente torne-se um adulto extremamente dependente. Então, muito cuidado, porque eu quero que fique aqui o alerta. A gente precisa ter a humildade de entender que a gente está ali para pôr um filho no mundo, para ele aprender, para ele ser um ser no mundo que vá realmente contribuir com o mundo, né? E não que o filho foi feito pra gente pôr embaixo da asa e falar assim, não, fica aqui comigo, eu sei o que é melhor pra você, olha só, sua mãe é adulta, ela sabe o que tá fazendo. Não, não é isso. Vai ter fase pra tudo e vai chegar uma hora que essa criança ela vai ter autonomia e ela vai ter que cuidar da vida dela. Mas enquanto isso, siga entendendo sempre o que é melhor para cada fase da criança, o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, o Ministério da Saúde. Não tente fazer as coisas por sua livre e espontânea vontade, muitas vezes sem nem conhecer. Seja humilde. Aprendizado é tudo, conhecimento é tudo. Tá bom? Que fica aqui um alerta para todo mundo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar aquela curtida, compartilha esse vídeo para mais pessoas, comenta aqui embaixo, tá? O que você acha dessa frase? Você acha que é prepotente? Você acha que as mães estão certas? Tem que ser assim mesmo e não dar ouvidos para ninguém, às vezes até dá ruim? Comenta aqui embaixo o que você acha. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.